Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz. Deixa eu acertar as coisas aqui, porque eu não sou. Minha memória é tão boa quanto o pastor, então vou escrevendo algumas coisas aqui. Amém. Louvamos a Deus pela bênção da vida dos nossos amados irmãos. Deus abençoe. E verdadeiramente é assim mesmo. Quando a gente entrega, quando a gente confia, Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que Ele é um Deus fiel, né? Que cuida das nossas vidas. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Tem algumas coisas que têm ardido no meu coração já há algum tempo. E eu vou escrevendo, esperando o momento certo, o momento propício, o momento que o Senhor me dá a oportunidade de falar sobre elas. E eu acredito que algumas marcas são importantes para uma igreja que quer fazer a diferença nos dias de hoje, nos dias tão conturbados que são os dias que a gente vive, que são os dias atuais, né? Eu acredito que uma dessas marcas é uma relevância cultural. A igreja ela precisa ter uma relevância em relação à cultura. Ela precisa ter um entendimento dos movimentos que acontecem aí fora, as perguntas que a sociedade tem feito, e a igreja precisa furar a bolha e estar atento a esses movimentos, a essa cultura. E uma outra marca que uma igreja que deseja fazer a diferença precisa ter é uma integridade na palavra. Ou seja, ela avalia as perguntas que a sociedade está fazendo, leva essas perguntas para a palavra e volta com as respostas. Essas são duas marcas que uma igreja que quer fazer a diferença nos nossos dias, que são dias conturbados, precisa ter, entre outras marcas, né? E uma coisa que tem me incomodado muito, que é um movimento cultural, que é um fenômeno, uma febre, é o nosso vício nas redes sociais, o nosso vício nesse universo tenebroso que é a internet. Eu trabalho à noite, quando eu venho do trabalho, eu pego o trem, e eu percebo que dentro do trem, as pessoas estão completamente, ninguém conversa mais com ninguém. Está todo mundo imerso nesse mundo virtual. Não existe mais relacionamento, não existe mais conversa. Eu acho curioso, tem um rapaz que eu conheço, na verdade eu não conheço, eu conheço de sempre viajar com ele, mas ele quase que pega o trem de Japeri Central do Brasil, vendo TikTok. Você consegue imaginar 1h30, 1h20 só em TikTok? O que passa na cabeça de alguém assim? A pergunta é, o que está acontecendo com a sociedade? Quando eu falo que a igreja ela precisa ter uma relevância cultural, a igreja está atento a esses movimentos que a cultura nos apresenta. E esse fenômeno é um deles. É lógico, é impossível a gente negar os muitos benefícios que toda essa evolução tecnológica nos proporcionaram. Muitos benefícios. A gente hoje pode fazer um estudo, né? Como tem sido feito aqui um estudo bíblico via internet, via alguns aplicativos. Isso é maravilhoso. A gente não pode negar os benefícios, mas a gente também seria ingênuo se nós negássemos os malefícios que todo esse mundo tenebroso tem causado. E sinceramente, na minha opinião, a gente tem vivido mais malefícios do que benefícios, porque dentro dos meus quase 50 anos de idade, eu acho que eu era muito mais feliz sem toda essa parafernália. Eu era muito mais feliz. Sem tudo isso, a gente era mais feliz. Os relacionamentos eram mais verdadeiros. A gente olhava mais nos olhos. Agora, tudo é um motivo para a gente fugir, para a gente se distrair. E como diz um pastor conhecido meu, amigo meu, dito isto, o tema da mensagem que eu queria trazer hoje, eu pedi para o Gabriel vai estar me ajudando, é esse aqui, desconectar para conectar. Eu acho que é a hora da gente começar a pensar um pouquinho a respeito disso. E antes da gente entrar propriamente na palavra, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, será que realmente está acontecendo algumas coisas, esse universo, né, das redes sociais, esse universo do nosso vício nas telas, seja do smartphone, seja dos games, será que realmente isso tem influenciado negativamente a sociedade, pessoas? E eu comecei a fazer uma breve pesquisa rápida para mostrar algumas coisas para você que tem acontecido relacionadas a esse universo tenebroso, muitas vezes que são a internet ou as redes sociais. E eu coloquei alguns slides que a gente vai ver. O primeiro deles diz respeito à ansiedade e depressão. Coloca o primeiro, Gabriel.
Olha só isso aqui. Uma pesquisa realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido revelou que as taxas de ansiedade e depressão entre jovens de 14 a 24 anos aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Ou seja, as pessoas estão buscando se encontrar em lugares vazios, né? As pessoas estão tentando saciar uma sede, uma fome que elas têm interiormente em lugares a qual elas vão encontrar. Mas o interessante, coloco 2. O interessante é que, ao todo, 1.479 participantes da pesquisa falaram sobre o nível de envolvimento com aplicativos como YouTube, Twitter, Snapchat e como eles influenciaram em seus sentimentos. Ou seja, é lógico que diretamente não é as redes sociais, as telas ou esses aplicativos que têm feito com que essas pessoas sintam um crescimento da ansiedade, da depressão, mas, sem dúvida alguma, eles têm sido influenciados por isso. Você concorda comigo? É o que a pesquisa diz. Mas tem mais, não para por aí. Coloca o segundo. Entre janeiro de 2008 e julho de 2021, pelo menos 379 pessoas morreram tentando tirar uma selfie. Só no Brasil. Interessante, antigamente a gente gostava de tirar foto, marcar aquele momento maravilhoso com a família e tal. Hoje não, hoje não é mais foto, é selfie. E as pessoas estão morrendo em busca de uma foto perfeita. Interessante, eu vi alguns vídeos que, se não fossem trágicos, seriam engraçados. O camarada na beira de uma ponte segurando com um dedinho, assim, o celular cai e ele mergulha para pegar o celular. Tentou tirar uma selfie perfeita, o celular foi embora e ele foi junto. Então é isso que tem acontecido. Mas será que isso tem influenciado também famílias? Vamos para o próximo, a figura 4. Olha só o que diz aí. Segundo o advogado Fabrício Possocco, quase 30% dos processos de separação e divórcio no Brasil têm alguma ligação com problemas relacionados a redes sociais. Eu não vou nem entrar no detalhe de dizer para você que os números dos divórcios dentro da igreja já estão iguais ou maiores do que os divórcios que acontecem do lado de fora. Esse é um fenômeno real que tem acontecido. Por que será? Uma coisa que afirma aqui é que as redes sociais têm uma influência sobre isso. Essa febre, esse vício, está exercendo uma influência sobre as famílias. Concorda? E aí eu pensei, eu estava lendo um livro, tem um neurocientista, ele é um francês chamado Michael Desbourret. E ele escreveu um livro interessante, eu até trouxe um livro aqui, que é A Fábrica dos Cretinos Digitais. E a tese desse livro, eu já vou entrar na palavra, eu só estou mostrando para você algumas coisas que têm acontecido. Esse livro é um compilado de pesquisas que esse cientista e outros fizeram para provar como as telas têm feito mal aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. As telas, smartphone, game, tudo isso tem feito mal. E o resumo desse livro é o seguinte, ele resume o livro da seguinte maneira. Durante todas as gerações, a geração presente, ela sempre teve um QI superior à geração que a antecedeu. A história humana é assim, a geração presente, ela sempre teve um QI acima da geração que veio antes dela. Mas pela primeira vez na história humana, a geração presente, a geração de hoje, tem um QI inferior à geração passada. É isso, esse é o resumo do livro. Ele coloca até de uma maneira bruta, ele coloca, deixa eu ver onde está aqui, na figura 6, Gabriel, coloca aí o que ele diz. Ele diz isso aqui, pela primeira vez na história, a geração que veio é mais burra do que a geração que a antecedeu. Por quê? Porque a gente tudo hoje é raso. A gente não consegue ler um texto com mais de 5 linhas, a gente passa. A gente não consegue ver um vídeo com mais de alguns segundos, a gente demorado. A gente não se aprofunda em nada. Tudo é raso, tudo hoje é superficial. E aqui na página 88 do livro, com relação aos smartphones, ele diz o seguinte: o smartphone, ele permite acessar todos os tipos de conteúdos audiovisuais, jogar videogame, surfar na internet, trocar fotos, imagens e mensagens, conectar-se às redes sociais, etc. E permite tudo isso sem a menor restrição de tempo ou lugar. O smartphone nos segue o tempo todo, sem fraquejar, nem nos dar trégua. Ele é o graal dos sugadores de cérebro, o derradeiro cavalo de Troia de nosso embrutecimento cerebral. Quanto mais os aplicativos se tornam inteligentes,
mais eles substituem nossa reflexão e nos ajudam a nos tornar idiotas. É o que ele fala. Ele fala de um vício, o que está acontecendo, né? Por causa dessa nossa febre ligada às redes sociais. E a pergunta talvez que todas essas afirmativas nos deixam é o seguinte: mas por que será que isso está acontecendo? Qual é a razão? Qual é a origem do problema? Na minha opinião, ao meu ver, a origem do problema é que o ser humano perdeu a sua identidade. O homem perdeu a sua identidade. E a segunda pergunta que essa afirmação faz é: mas qual é a nossa identidade? Aí você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que nós conhecemos muito bem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Glória a Deus. Diz o seguinte, a minha versão aqui. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se rastejam. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou. Só que aí. Ou seja, a nossa identidade é o Senhor. Porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Em outras palavras, nós só funcionamos se as nossas vidas estiverem atreladas à realidade de Deus. Só tem um jeito da gente dar certo: se as nossas vidas estiverem conectadas ao Senhor. Porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Isso é tão verdadeiro e tão sério, porque se você for ler os momentos em que Deus foi criando, os momentos criativos de Deus, de Gênesis capítulo 1, e até antes desse momento no capítulo 2 ali, você vai vendo que em determinados momentos o Senhor vai falando: bom, ele cria, bom, mas quando ele cria o homem, ele diz: muito bom. Sabe por quê? Porque eu e você somos a coroa da criação de Deus. Aleluia. Nós somos a joia mais preciosa da criação de Deus. E Efésios diz, capítulo 1, que nós fomos criados com um propósito, para louvor e glória do nome dele. Essa é a nossa identidade. Se a gente perde isso, a gente perde a nossa identidade. E aí é impossível a gente dar continuidade naquilo que eu estou dizendo aqui sem a gente passar pela maior tragédia da história humana, que você conhece bem, Gênesis capítulo 3, logo em seguida. O que acontece em Gênesis capítulo 3? A serpente, você já conhece, faz uma proposta para a mulher: se vocês comerem do fruto da árvore a qual Deus não permitiu que vocês comessem, da árvore que está no meio do jardim, os seus olhos vão se abrir, e vocês, assim como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Que proposta a serpente, Satanás, está fazendo para a mulher e para a humanidade? A possibilidade de nós assumirmos uma outra identidade. Essa é a proposta. Eu escrevi o seguinte: a proposta que ele fez foi o seguinte: a possibilidade de assumirmos uma outra identidade, de sermos protagonistas da nossa própria história, longe de Deus, e nos tornando, então, quem sabe, os próprios deuses. Essa tem sido a proposta de Satanás no decorrer dos tempos. A proposta de, longe de Deus, a partir da sua rebelião, a partir da sua autossuficiência, ele mesmo se tornar como Deus. Essa foi a proposta. A gente sabe que quando o pecado começou a fazer parte da história humana, nesse momento, o ser humano passou a viver com um vazio existencial, um buraco na sua alma. É lógico, a proposta feita pela serpente, por Satanás, ao primeiro casal e a toda a humanidade, é lógico que não funcionou, não deu certo. E o homem então vive com um buraco existencial. E o que Satanás continua fazendo? Oferecendo bandejas para o homem. Então vamos preencher esse buraco. E aí tem sexo, drogas, álcool, sei lá, poder, dinheiro. Assim é a história humana. Uma tentativa constante de preencher o vazio existencial que está dentro do homem. Por quê? Porque ele rompeu com Deus Criador. O pecado é a rebelião contra Deus. É como se o homem olhasse para Deus naquele momento e dissesse: tudo que o Senhor fez foi maravilhoso, Deus, eu reconheço, mas da agora em diante, desse momento em diante, deixa com a gente, não se mete não. E aí você olha para o mundo, foi isso que a gente conseguiu, longe de Deus. Mas Satanás, ele continua investindo, oferecendo coisas. Vou dar um exemplo para vocês, de coisas que vêm para preencher um buraco no nosso interior. Eu não sei quantos de vocês já beberam cerveja, eu já bebi. E olha, cerveja é ruim, é horrível, o gosto é amargo, é ruim. Ninguém bebe cerveja pelo gosto. A gente bebe cerveja, ou quem bebe cerveja,
por causa daquilo que eu chamo de efeito tolegal. O efeito tolegal, vou explicar para vocês o que é. Você está sentado num bar, tem 2 caixas de som desse tamanho atrás de cada uma das suas orelhas, tem 5 amigos sentados com você na tua frente, todo mundo falando ao mesmo tempo, você não está entendendo nada, você não está prestando atenção na música, e você consegue olhar para o horizonte e está sorrindo, feliz da vida. Naquele momento você não lembra que você tem uma fatura do cartão para pagar, que você saiu de casa brigado com a sua esposa, provavelmente quando você voltar, ela está com um rolo de pastel atrás da porta te esperando para te pegar, que você não pagou a escola do seu filho, você não lembra, porque você está completamente tomado pelo efeito tolegal. Sabe, aquela falsa sensação de caramba, que bom. Essas são as propostas que Satanás ele vai. É esse efeito. A gente está buscando, as pessoas estão buscando colorir um mundo que está preto e branco, porque sem Deus o mundo é preto e branco, não tem cores. Sem Deus não é assim. Mas não foi só isso que o pecado proporcionou aos seres humanos. O pecado fez também algo que é interessante. A vida agora, eu coloquei aqui, a vida agora é uma tentativa constante de autoafirmação. Como a gente não tem uma identidade, a vida é uma tentativa constante de se autoafirmar. O homem está sempre querendo se afirmar, sempre querendo mostrar que ele está vivo, sempre querendo provar que ele está vivo. E é nesse contexto que surgem as redes sociais. Porque as redes sociais são uma vitrine para você mostrar para todo mundo a vida que você gostaria que as pessoas pensassem que você tem, mas que na verdade você não tem. É assim, porque a gente está sempre querendo se autoafirmar como alguém, como alguma coisa, mostrar para as pessoas que nós estamos vivos, sabe, que aquela vida é uma vida real, quando na verdade não é uma vida real. A gente sabe que a vida real é completamente diferente. É a mesma coisa acreditar num filme que tem aquele final feliz. A gente sabe que na vida nem sempre o final é feliz. Nessa vida, para nós somos mais que vencedores. Então, para nós o final vai ser feliz mesmo. Eu estou dizendo a realidade dessa vida. Então a vida, depois de Gênesis capítulo 3, virou uma constante tentativa de se autoafirmar como alguém. Eu sou alguém. Eu estou vivo. O homem que quer mostrar, mas a Bíblia diz que aqueles que estão debaixo do pecado, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles não estão vivos. Não é? Então talvez, e é nesse contexto que surgem as redes sociais. Talvez a pergunta que você me faça agora é o seguinte: beleza, Jorge, isso tudo faz até sentido, mas o que isso tem a ver com a igreja, comigo, que já encontrei a minha identidade, que é Cristo Jesus? Talvez essa seja a sua pergunta. É uma pergunta legítima. O grande problema é que nós também fomos contaminados, nós também nos tornamos escravos das redes sociais. O problema, há muitos anos atrás, quem já tem um tempo de caminhada cristã, acontecia muito uma coisa: Satanás de vez em quando mandava um demoniado para atrapalhar o culto. Não sei se você já viveu isso, entrava na igreja, o cara começava a perturbar, aí às vezes caía endemoniado mesmo, ficava aquela confusão. Agora ele não precisa, a gente já tem smartphone no bolso. A prova que nós fomos contaminados com isso, aqui não acontece, mas por aí, é que em um determinado momento da palavra, um outro sai para o cantinho e vai lá para sua rede social. Ele vai lá e vai dar uma olhada na rede social no momento da palavra. Sabe qual o recado que ele está mandando? Ele está mandando o seguinte recado: a palavra não é tão importante assim. Então, se eu pudesse falar para essas pessoas, eu daria uma dica. Olha só, o seu smartphone tem um aplicativo aí de som, sabe, um gravador. Você bota para gravar a pregação e depois você vai e manda um arquivo de áudio para a pessoa que você quer. Porque é melhor do que alguém ficar olhando pelo teu ombro, vendo que na hora da palavra você está lá, ó. E a pessoa, até ela imaginar que você está vendo outra parada, você já se perdeu. Então essa é uma prova. A gente foi contaminado. Olha, eu tenho um grande amigo que vai lá em casa de vez em quando, eu não conhece ele. Eu tenho um grande amigo que vai lá, a gente vai sentar para conversar, ele bota o celular assim no meio do sofá. Aí daqui a gente está conversando, a conversa está fluindo, e daqui a pouco chegou uma mensagem de WhatsApp. Já era. Ele está vencendo, ele está lutando, não é, Orlando? Ele está lutando contra isso. Mas é verdade. E assim, então o fio da conversa já se perde ali. Por quê? Porque aquela pequena mensagenzinha já roubou a atenção, já roubou uma conversa que poderia fluir de coisas tremendas. É assim. E se você não acreditar em mim, eu sou só o Jorge. Tem um pastor que eu me amarro nele, acho legal, o John Piper. Ele é pastor e escritor, a figura 7. Ele diz o seguinte: olha o que ele diz: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente não ora, não é porque a gente tem tempo, ou a gente ora pouco, não é porque a gente não tem tempo.
A gente ora pouco porque a gente não vê a oração como uma prioridade tão grande quanto ficar nas redes sociais. Para nós, estar nas redes sociais, submersos nesse universo tenebroso, é mais importante do que orar. Então, tudo indica, não é, que nós também fomos contaminados por essa febre das redes sociais, por esse universo tenebroso que são as redes sociais. O que você precisa entender, meu amado, é que o nosso coração é um trono. O seu coração é um trono. E só existe um rei que pode se assentar sobre esse trono. Aleluia. E esse rei disse o seguinte, que ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. Se Deus não pode ter 100% de quem você é, sabe de uma coisa, ele não vai aceitar 99%. Ou ele tem 100% de quem você é, ou ele não aceita 99%. Você pode até dar para ele o lixo que você se sente, como você está, mas entrega todo o lixo, tudo de ruim, tudo entrega. Se você reter um pouquinho do que você acha bom e der o lixo para ele, ele também não aceita. Ou ele aceita você como está bem destruído, arrebentado, ou ele vai deixando você, vai lá, vamos ver até onde você vai chegar. É assim, o nosso coração é esse trono. O nosso coração é esse trono. E o problema é justamente esse fato, a gente tem deixado outras coisas assentarem sobre esse trono, disputarem lugar com o Senhor nas nossas vidas. E aí a gente nunca vai conseguir viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Mas qual seria a saída? Onde nós devemos estar conectados? Essa é a grande pergunta. Colossenses, capítulo 3. Vamos ver isso aqui. Colossenses, capítulo 3. A partir do verso 1. É nesse lugar que a gente deve estar conectado. Olha o que diz. Gabriel já colocou ali. Vou ler aqui na minha versão aqui. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde o Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão como Ele e tomarão parte na sua glória. Onde a gente deve estar conectado? Na eternidade. A grande luta e a nossa dificuldade é que a gente vive a dinâmica da guerra entre duas realidades. A primeira é uma realidade palpável que a gente conhece, que nos dá prazer, que é tudo aquilo que a gente vê. É maravilhoso, a gente já conhece, isso nos dá prazer. O pecado, tudo isso é bom, se não fosse bom, o diabo não lançaria diante de nós. Então a gente vive entre essa realidade daquilo que a gente conhece, daquilo que é bom, daquilo que a gente gosta. E a gente vive entre a realidade daquilo que é muito melhor dito pela palavra de Deus e da boca de Deus, só que a gente só vai acreditar pela fé. Então a gente vive entre essas duas dinâmicas. Uma realidade que é infinitamente melhor, como a palavra do Senhor diz, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito melhor do que isso aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado é muito melhor. Só que a gente só tem a palavra só pela fé, a gente não experimentou, a gente não viu. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram e creram, então é fé. Mas a gente vive nessa dinâmica. E mediante essa dinâmica, por causa dessa dinâmica, a gente geralmente se inclina muito mais para as coisas dessa realidade, para as coisas desse mundo. Por exemplo, se você está passando num shopping center, mesmo sendo crente, querendo dar o nome de Jesus, fogo puro, você está passando no shopping com a tua família, com dinheiro no bolso, está com fome, vai na praça de alimentação e pede um Big Mac gigantesco, batata, oh maravilha, bora! E naquele momento em que você está ali comendo e vendo aquelas pessoas bonitas passarem de um lado para o outro, em algum momento você se lembra que tem criança lá que está passando fome? Você se lembra que lá do lado de fora do shopping tem um mendigo que nem tomou café? Claro que não! Você está vivendo aquele momento que, aquela sensação de ápice, de eu sou crente, eu sou servo de Deus e oh, Deus é tão bom. Sabe? E é essa dinâmica. Eu não estou dizendo que isso seja errado. O que eu estou dizendo é que a gente vive entre esses dois conflitos, mas a Bíblia diz que nós devemos estar conectados, sabe? O que deve prevalecer nas nossas vidas, nas nossas vidas, é essa conexão com o céu, com a eternidade. É isso que eu creio. A nossa conexão deve estar totalmente voltada para o Senhor. Mas infelizmente não é assim. Quer um exemplo? Vamos conjecturar, vamos viajar um pouco na maionese aqui, né? Parábolas, Jorge, parte 1. Imagina se chegasse um anjo aqui na igreja, anjo mesmo, pedisse ao pastor, eu tenho uma palavra para dar para a igreja, posso? Aí o pastor, pode. Um anjo mesmo, eu falo um anjo, conjecturando, vamos lá. Aí o anjo chega aqui e fala o seguinte, tudo bem, irmão? O pai gostou muito de vocês, hein? Eu estou com uma prancheta na mão e eu tenho um recado de Deus para vocês. Não é um recado fácil, mas é um recado.
cara, é o seguinte, Deus falou que vai levar 3 pessoas aqui da igreja hoje. Só que Ele gosta tanto de vocês, Ele gosta tanto de vocês que Ele decidiu que vocês mesmos decidam quais de vocês serão. E eu tenho que fazer isso até meio-dia, vai ser até meio-dia. Então eu preciso que vocês... Quem é o primeiro a me dar o nome? Primeiro da lista? Eu só até meio-dia, tá? Só para avisar vocês. Eu vim trazer esse recado para vocês. Então a gente fica exatamente assim como a gente ficou. Porque, apesar do fato de toda a Bíblia falar que lá é melhor do que aqui, sinceramente, pô Deus, eu tenho que me formar. Pô, eu tenho que... Pô Deus, hoje mesmo, até meio-dia. Pô Deus, eu tenho que ir para o meu apartamento novo, Deus. Pô Deus, não é verdade. Não é assim? Tem um emprego, Deus tem tanta coisa para me fazer, meu filho está pequeno. Todos nós somos assim. E essa é a dinâmica que a gente vive. A gente vive a dinâmica daquilo que a gente pode tocar e é bom, e aquilo que Deus falou que a gente não pode tocar, mas precisa acreditar que é melhor ainda. Ou seja, isso aqui é só antessala, isso aqui não é festa. Toda essa realidade é antessala. A festa, o banquete, está na sala ao lado. Quando as portas se fecharem aqui, os olhos se fecharem aqui, vão se abrir na eternidade. Aleluia! E é por isso que a gente precisa estar conectado ao trono. É por isso que a gente precisa lutar todo dia, para que as coisas aqui, que nos dão prazer e que são aparentemente melhores do que as de lá, a Bíblia diz que a gente vai participar de um grande banquete com o Senhor. Meu irmão, não há Big Mac que se compare a esse banquete. Mas eu sei que a gente é formiga, cara, e a gente pensa que aqui é melhor. Então a nossa vida é essa dinâmica entre a realidade aqui e a realidade que Ele prometeu lá. Mas tem mais. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Eu estou com uma prancheta do anjo aqui na mão, eu tenho que perder. Estou brincando, mas aí não tem anjo. Já está em outro idioma já. Fica aqui, não esquenta, é só uma conjectura, entendeu? Mas ele quer que não morre. Ó, a gente precisa também fazer o seguinte: redirecionar o nosso amor. Nós precisamos redirecionar o nosso amor. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, depois de 2 Pedro. Olha só. 1 João, capítulo 2, 15 ao 17. Precisamos redirecionar. E está relacionado a essa questão também de eternidade. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente. Então é a mesma coisa. Sabe, o nosso amor precisa estar realmente conectado ao Senhor. A gente precisa pegar aquilo que hoje nos escraviza e colocar debaixo dos nossos pés, porque nós somos servos de Cristo. Nós não podemos nos permitir ou permitir que nada nos escravize. Que as coisas, sabe, que os movimentos culturais que vêm contra as nossas vidas ditem as regras sobre quem nós somos. Porque lembra, nós temos uma identidade. Eu e você temos uma identidade. Algumas canções dizem que a gente tem uma marca da promessa. A gente tem uma identidade. Você é único, e você foi escolhido por Deus, e você foi escolhido com um propósito específico. Deus tem um propósito nas nossas vidas, e o propósito que Deus te escolheu foi para que a sua vida glorifique o nome dEle. Esse é o propósito. Você acha que Deus fica feliz quando você, sabe, é escravizado por algo, quando você se permite, sabe, viver uma vida aquém daquilo a qual Deus chamou você para viver? Precisamos voltar a viver a simplicidade do Evangelho e uma comunhão verdadeiramente relacional, e a partir de Cristo, e assim sermos protagonistas da nossa história. A partir dessa comunhão com Cristo, e a partir dessa comunhão relacional que nós precisamos ter um com os outros, Deus vai nos permitir, aí sim, nós sermos os protagonistas da nossa história. Com a mente de Cristo, com a visão dele, olhando para a eternidade, conectado na eternidade, correndo, fugindo do pecado, sabe, discernindo os tempos, tendo essa relevância com a cultura, furando a bolha, entendendo as perguntas que eles fazem, levando essas perguntas para a palavra e voltando com a resposta. Aleluia. Esse é o grande desafio para cada um de nós nesses dias. Que a gente possa verdadeiramente usar as coisas tecnológicas que vêm sobre nós e não
sermos usados por ela, sermos escravizados por ela. Eu quero terminar com um videozinho que eu dei um trabalho para editar, para mostrar para você. Um videozinho. Tomara que o som saia ali, suando, aumentar o volume, ele vai sair. Vai sair não? Aí. Deus abençoe, irmãos. Voltando a camisola.